Olá, pessoas, bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui com a senhora Fernanda Carvalho, do Instituto Lado a Lado pela Vida, e nós vamos saber um pouco mais desse instituto, que é importantíssimo na área da saúde. A Fernanda Carvalho, ela é o que no Instituto? O que você representa, Fernanda? Primeiro, muito obrigada pelo convite, para o Instituto Lado a Lado participar dessa entrevista no seu programa, estar junto com os seus seguidores. Eu, aqui no Instituto Lado a Lado, sou diretora de Relações Institucionais e Internacionais. E o Instituto Lado a Lado pela Vida foi fundado em 2008, então nós temos já 13 anos, uma empreendedora social, que é a Marlene Oliveira, e o seu primeiro propósito, Débora, era trabalhar o tema da saúde do homem e do câncer de próstata, né? Porque ela teve aí uma... Esse foi o primeiro projeto. Isso, o primeiro projeto foi uma missão. Okay. Isso, uma missão que ela recebeu de um grande amigo, né, que foi o Dr. Eric Wrocławski, que era um grande urologista brasileiro, e desenvolveu o câncer de próstata. E quando ele estava no tratamento dele, né, que durou vários anos, muitos desses períodos que ele esteve internado num grande hospital brasileiro, muitas pessoas iam até ele e falavam, mas como assim, doutor Eric? O senhor, que é um grande urologista, desenvolveu câncer de próstata, o senhor não se prevenia? Ele falou, olha, o câncer de próstata não tem prevenção. O que acontece é o diagnóstico precoce. E foi exatamente o que ele teve, o que ele fez. Graças a isso, ele viveu 8, quase 10 anos, né? Mas, muitas vezes, ele é muito agressivo e, por isso, a importância do diagnóstico precoce. E, naquele momento, ele estimulou a Marlene Oliveira a criar um projeto, né, um instituto, que fizesse justamente isso, alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Então, você imagina, Débora, em 2008, falar sobre esse assunto, falar sobre exame do toque retal, falar que os homens precisam se cuidar, né? Não é como hoje, que é 13 anos depois, né? Então, foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho muito intenso que ela desenvolveu, né? Primeiro com uma campanha que chamava Um Toque, Um Drible, que era muito, né, direcionada ao exame do toque retal. Depois isso foi evoluindo, e aí em 2011 ela criou a campanha Novembro Azul, que muitas pessoas acham que é uma campanha internacional, porque como tem o Outubro Rosa, que é uma campanha internacional, e aí ela se inspirou no Outubro Rosa, ela se inspirou em outros movimentos, as campanhas internacionais contra o HIV, as campanhas internacionais de câncer de próstata que acontecem em outros países, como a Austrália e em outros países que têm campanhas, né, para alertar a população sobre o câncer de próstata, mas o Novembro Azul é uma campanha brasileira que a gente tem muito orgulho de ter sido criador. Tem que ter, né? Tem que ter orgulho do Brasil, daquilo que as pessoas fazem no Brasil. Nós temos profissionais ótimos, inclusive na área da saúde, né? Temos sim, ótimos. Muito, e programas, né, importantes de transplante, programa de vacinação, né? O nosso PNI é um exemplo para o mundo, né? Sim, tivemos alguns problemas, né, no enfrentamento da pandemia, mas o programa em si é reconhecido mundialmente. Que bom, e é importante que as pessoas saibam disso, né? Não fique somente no foco de que a campanha é internacional, não, nós temos muitas coisas brasileiras maravilhosas. Tá, Ela está se internacionalizando, agora o Novembro Azul a gente está levando para outros países, principalmente para os países da América Latina. A Argentina já começou, já fez algumas iniciativas, e o nosso objetivo agora, 2022, é ampliar essa expansão da campanha, por isso nós fizemos recentemente uma pesquisa, né, com países aqui vizinhos, né, com a Argentina, a Colômbia, o México, e a gente fez está fazendo esse trabalho. Tá ótimo, perfeito, aí a gente mostra uma estatística, né, no final de 2022. Isso, a gente vai ter várias novas
informações, que aí eu conto para você daqui a um ano, provavelmente. Porque eu quero participar, né? Lembra que eu falei na reunião? Eu quero participar dessas campanhas todas, divulgar, já tenho até um projeto na minha cabeça para fazer isso. Então, vamos lá, qual o objetivo, depois do Novembro Azul, depois da campanha da próstata, né? do câncer, do aviso, da prevenção do câncer de próstata, tá? Qual mais os objetivos que tem o Instituto Lado a Lado? A gente tem, o Instituto é a única organização, Débora, que atua nas duas principais causas da mortalidade, que é o câncer e as doenças cardiovasculares, né? Hoje as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e no Brasil também, né? Mas a gente já sabe que a OMS já vem alertando que em 2030 o câncer vai superar as doenças cardiovasculares. Mas isso não quer dizer que as doenças cardiovasculares vão diminuir, né? É o câncer que vai aumentar, por uma série de questões, né? Entre elas o envelhecimento da população mundial e no Brasil também, e também por uma série de outros fatores, né? A obesidade, que cresce a cada ano e é um dos grandes fatores de risco para mais de 20 tipos de câncer, né? As questões da poluição ambiental, né? A gente sabe também o vírus HPV, né? Que é causador de uma série de cânceres, e a gente tem uma campanha que nós vamos lançar agora nos próximos dias, que eu vou contar logo mais para vocês, né? E, então, assim, o Instituto é muito dedicado às duas causas da mortalidade e também à saúde do homem. Certo. Existem algumas campanhas, eu estava olhando o site, né, eu já tinha olhado antes, olhei agora, e vocês têm um projeto, são quatro campanhas aí, né? Então, vamos falar de uma por uma. Tem o Respire Agosto. Isso, Respire Agosto é uma campanha para combate ao câncer de pulmão, né? A gente faz essa campanha já tem vários anos, 2018, se não me engano, 2018, nós lançamos essa campanha, que é justamente para alertar a população aí, homens e mulheres, da gravidade do câncer de pulmão. E então o que a gente fala muito, Débora, é que as pessoas precisam entender que não é só quem fuma. O tabaco é o principal motivo, né? Mas não é só isso, né? A cada ano, 20% dos casos de câncer de pulmão têm crescido. E aí a gente tem que alertar, né, também para o diagnóstico precoce, mas principalmente também para evitar fumar, né? Não só o cigarro em si, mas cigarro eletrônico, narguile, né? Tem essa diferença de falar, mas então a campanha Respire Agosto, ela é 100% dedicada ao alerta para o câncer de pulmão. E quem que a pessoa procura, ou que exames que a pessoa procura, ou que especialista as pessoas procuram para saber se o pulmão delas está bom, se elas têm que tratar, se tem alguma forma de diagnosticar? Então, a gente sempre recomenda, Débora, que as pessoas... A gente tem dois perfis, né, de pessoas no Brasil, aquelas que têm plano médico e aquelas que são usuárias do Sistema Único de Saúde, que é a grande maioria dos brasileiros. Mais de 75% dos brasileiros são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa faça o seu acompanhamento constante, né? Então, uma vez por ano, ir ao posto de saúde, né, ao UBS ou ao posto de saúde na sua cidade, no seu município, e fazer todo o acompanhamento, né? E quando estiver lá, saber interagir com o médico que atendeu, né? E questionar, fazer perguntas, falar, doutor, olha, mesmo que eu não fume, ou eu já parei de fumar faz muito tempo, mas eu vi que o câncer de pulmão também pode afetar pessoas que não fumam. O senhor não vai olhar o meu pulmão? Né? Eu ainda estou numa fase jovem, né? Mas na minha família teve casos de câncer, ou tem casos de problemas cardíacos. Então, assim, a gente também tem, né, o nosso papel, Débora, é muito de
informar para que a pessoa tenha fique empoderada. A gente sabe que essa palavra está um pouco desgastada, né, o empoderamento, mas é ter o protagonismo também de cuidar da sua saúde, né? Então, a gente precisa ser questionador, no bom sentido, né, de uma forma positiva, questionar. Então, antes de ir ao posto de saúde ou marcar sua consulta no plano de saúde, no plano médico, faz uma listinha de tudo que eu preciso perguntar, né, de tudo que eu tenho que contar para o médico. A gente sabe que as consultas são tão curtinhas, né, às vezes 10 minutos, 15 minutos, mas o que eu posso, naquele momento, né, fazer de perguntas? E manter. É um direito que a pessoa tem, é um direito que o paciente tem de fazer as perguntas e o médico a obrigação de responder. Né? Isso mesmo. E também de procurar fonte confiável de informação. Né? A gente alerta muito para fake news, a gente alerta muito para o que você procura, sempre buscar fontes confiáveis, que são, né, fontes oficiais, então, do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde do seu estado, do seu município, organizações como o Instituto Lado a Lado pela Vida, a Sociedade Brasileira de Imunologia, por exemplo, quando você quer saber sobre vacina, né, a de pediatria, quando você tem um assunto da criança, né, e de estimular, a gente sempre fala muito, principalmente na saúde do homem, Débora, que as mães e os pais, né, ensinarem o menino desde cedo de que ele também tem que se cuidar, né? Não tem mais super-herói, não tem mais essa capa de super-homem que eles têm que carregar, né? Hoje em dia, homens e mulheres estão na mesma posição, que a gente sabe, né? Tanto no mercado de trabalho, como no dia a dia. A gente sabe que ainda tem cidades, ainda tem locais no Brasil que existe essa disparidade, né? E isso a gente precisa trabalhar para reduzir, mas de estimular os meninos de que eles também precisam estar atentos à sua saúde, né? Olhar o seu braço, olhar o seu corpo, né? Se tem alguma pinta estranha que não tinha antes e nasceu, então isso pode ser um câncer de pele, né, que é muito prevalente no Brasil, né, um país tropical com todo esse, né, a incidência de sol, o Brasil tem muito câncer de pele, nem todos melanoma, que é o câncer maligno, né, mas o câncer de pele que pode ser tratável rapidamente, né, olhar também, fazer o autoexame, a gente não ensina as mulheres a fazer o autoexame da mama, tem que ensinar os homens a fazer o autoexame do testículo, né, então fazer todo o acompanhamento, sempre estimulando o menino desde cedo de que não é a mãe, não é a irmã, depois não vai ser a esposa, ou a companheira, ou o companheiro, enfim, quem vai ter que cuidar da saúde dele. Né? Ele próprio, cada um de nós tem que cuidar de si. Exato, e nesse papel, por exemplo, quando a mãe, porque o menino ele deve ficar muito sem graça relacionado à mãe, então o pai interaja com ele e começa a falar, olha, filha, é assim, né? Você está crescendo agora, porque, na verdade, desde criança precisa saber, né? Desde pequeno, precisa entender o seu próprio corpo, saber o que é o próprio corpo, o que é o pênis, o que é o testículo, o que tem por dentro, e o pai orientar, caso a mãe não tenha coragem, né? Porque eu teria coragem de orientar meu filho, óbvio, né? Mas tem mães que não têm, o menino se sente menos à vontade com a mãe, ou às vezes até menos à vontade com o pai, então fala com a mãe, e o menino também, qualquer coisa que apareça de diferente, perguntar para o pai, né, ou perguntar para a mãe, olha, estou achando estranho isso que está acontecendo no meu corpo, né, sem que tenha vergonha ou passe por cima da vergonha, né, porque é importante. Exatamente, a gente sempre fala, né, de olhar para a saúde em todas as fases da vida. Então, desde o nascimento, né, bebezinho, aí os pais, né, que cuidam e vê toda a carteira de vacinação, por exemplo, depois na adolescência, depois na fase adulta, aí no envelhecimento. Então, assim, a gente tem que acompanhar sempre, né, porque a saúde, a gente viu agora na pandemia, né, Débora, que é o nosso bem mais valioso. Nada vale mais do que a saúde. A saúde parou o mundo, parou a economia, parou o turismo, parou tudo, parou o transporte.
né? Então, a gente viu o quanto, e isso já era uma coisa anunciada, né? Porque a cada 10 anos tem um ciclo de uma pandemia, de uma epidemia, né? Então, a gente já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas as pessoas, se você olhar, você entra no elevador, espirra, né? Você não vai trabalhar gripado. Isso acontecia. As pessoas não pensavam no que aquilo poderia acontecer. Hoje a gente está muito mais consciente, né? Então, eu ando no transporte público, eu uso a minha máscara, né? Porque acontece, eu posso espirrar, eu posso estar gripado e levar o vírus para o outro, né? A gente tem que pensar também no próximo, no outro. Então, o nosso trabalho é muito de orientar. Então, como você falou das campanhas, né, que a gente tem o Respire Agosto, depois a próxima campanha que vem na sequência, né, é o Setembro Vermelho, que é o Siga Seu Coração, que ela é toda dedicada para a saúde cardiovascular, né, principalmente para a gente dar destaque ao controle do colesterol, que o colesterol é um vilão muito, muito agressivo, muito forte, e ele é um fator de risco para várias doenças, né? Para infarto, AVC. Então, é importante o controle do colesterol, entender o que é o colesterol ruim, o colesterol bom, né? Como é que eu faço esse controle? Tem também aquelas pessoas que, mesmo que sejam magrinhas, que não tenham problema, né, de sobrepeso, mas que tenham colesterol alto, que é um colesterol genético, que a gente chama, né? Então, essas pessoas têm que tomar remédio, elas não podem simplesmente, porque não vai ser reduzindo, né, o consumo de alimento ou fazendo atividade física, são pessoas que têm isso geneticamente, o colesterol é alto e é um grave risco. Então, adesão ao tratamento, se o médico mandou tomar o remédio, tem que tomar como o médico mandou, não como eu acho, parou, agora minha pressão está ótima, né? Sim, está ótima porque você controla com medicação. E se você parar, ela vai voltar a subir. Então, assim, a adesão ao tratamento é super importante. Não tomar remédio porque o vizinho disse, porque eu li no Dr. Google. Não, é o médico que vai dizer, primeiro, se você tem de tomar e que remédio você tem de tomar. Através dos exames laboratoriais. Isso, não da cabeça. Doutor, eu tenho colesterol, como assim, eu estou com dor na unha aqui, né? Então, não é assim. Não, tudo diagnosticado, saber, fazer os exames regularmente, né? E aí depois a gente tem outubro, que é super conhecido, né? A campanha Outubro Rosa em todo o mundo, e aqui no Instituto a gente nomeou a nossa campanha de Mulher por Inteiro, porque a gente entende que a mulher não é uma mama, né? Tem muitas mulheres que fazem mamografia, mas não fazem, por exemplo, o Papa Nicolau, né? Ou que não fazem colonoscopia, né? Do câncer de colo retal e de intestino. Então, assim, é super importante observar tudo isso, né? Mas a gente, no tumores femininos, a gente fala muito dos tumores ginecológicos da mulher, né? Que é mama, ovário e colo de útero. São os mais que a gente se dedica, né? O câncer de ovário, por exemplo, é um câncer silencioso, né? Que não tem um exame para você detectar, como tem o de colo de útero, que é o Papa Nicolau, a mamografia no câncer de mama. Então, ficar atento aos sinais, não deixar passar, né? Então, e aí logo na sequência vem o Novembro Azul, né? Que a gente não fala só do câncer de próstata, a gente fala do câncer de pênis, que é muito grave, leva mais de 1.600 homens a terem o pênis amputado no Brasil, que é uma vergonha, né? Um câncer que tem prevenção, porque são poucos os cânceres que têm prevenção, né? E esse é um deles, água e sabão, né? Higiene íntima, e também a vacina do HPV. O de colo de útero também tem prevenção com a vacina do HPV, por isso é fundamental vacinar as meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, né? Não é para estimular a iniciação sexual antecipada, é ao contrário, tem de vacinar nessa idade, que é quando não teve o contato sexual, porque não pode ter tido, para que a vacina faça efeito e proteja essa menina e esse menino depois, quando eles forem, né, mais adultos e iniciarem a sua vida sexual, porque depois não adianta tomar a vacina com 15, 16, 20, 25,
né? Ela vai perdendo a eficácia. Certo. Então, a gente tem formas de prevenir câncer, né? Tem vacina, todo mundo fala, quando vai ter vacina para câncer? Já tem. A vacina do HPV é a vacina contra o câncer. Essa é a vacina contra o câncer. Depois viram outras, mas há mais de 20 anos já existe. E ela é gratuita no Sistema Único de Saúde. Você vacina o seu filho gratuitamente contra o câncer. Essa é a mensagem importante que a gente tem que passar. E no Novembro Azul, a gente fala disso, a gente fala da saúde integral do homem, também da saúde mental, não é, Débora? Está todo mundo muito impactado ultimamente, né, com as questões emocionais e as questões mentais, a gente tem visto isso nas nossas pesquisas, né? E depois a gente também, em dezembro, agora vai ter essa campanha nova, né, que é câncer por HPV, o Brasil pode ficar sem, né? É uma campanha que a gente tem para erradicar o câncer de colo de útero, erradicar um pouco forte, mas pelo menos reduzir, né? E também, depois de dezembro, a gente também fala do câncer de pele, né? Câncer de pele e melanoma, que em dezembro a gente também destaca bastante. E então o nosso trabalho é intenso, viu, Débora? É de janeiro a janeiro, né? Não tem parada. Não Então, tem esse folga, né? não tem. É porque a saúde não para, né? As doenças estão aí acontecendo e a gente tem que trabalhar a prevenção, a promoção da saúde, né, Débora? Exato, que é o que a gente tem de mais importante. Hoje, eu dou muito mais valor à saúde, não que eu não tenha dado, tá? Eu sempre tive uma alimentação boa, não como porcaria, nada disso. Gosto de uísque, mas não gosto de beber muito, né? Eu fiquei 1 ano e 2 meses sem andar, praticamente. Então, eu falei assim, Nossa, Deus do céu, sem andar, como eu que amo andar, né? Então, hoje, eu dou muito mais valor a você poder caminhar, a você poder respirar, a você poder ficar tranquila com a sua saúde. Então, gente, só depois que a gente tem doença, ou que a gente vê, é que a gente dá mais valor. Né? Tipo assim, bota o alarme na casa depois que for assaltada. Né? Depois que o ladrão entrou, né? Depois que o ladrão entrou, já levou. Depois que o ladrão entrou, coloca o alarme, né? Faça o seguro. Não, a gente tem o seguro e o alarme estão nas nossas mãos. A gente é que tem que cuidar, né? Desde cedo, né? Para poder tudo com equilíbrio, né, Débora? A gente sabe que o equilíbrio é importante, né? Ter uma vida equilibrada em todos os sentidos, né? E fazer o acompanhamento, e buscar, né? Fazer sempre ter. Então, assim, não é muita coisa que a gente tem que fazer, né? Você imaginar que uma vez por ano você fazer o seu controle da sua saúde, uma vez por ano você se vacinar, né? Acompanhar a carteirinha de vacinação, que não é só para criança, né? Vacina tem para todas as fases da vida, até no nosso portal a gente tem um guia de vacinação para pacientes especiais, né? Porque pacientes que têm diabetes, por exemplo, pacientes que têm câncer, tem uma série de vacinas que precisam tomar, ou os familiares do paciente que tem câncer têm que se vacinar para protegê-lo enquanto ele está no tratamento. Então, orientação importantíssimo, né? Informação qualificada, buscar sempre as fontes, né, confiáveis e oficiais, para que a gente possa melhorar a saúde no Brasil, né, Débora? Que também é um compromisso que cada um de nós, como cidadão, tem que ter, né? A Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas, a partir do momento que eu tenho o direito, eu tenho o dever, né? Eu tenho o dever de me cuidar, eu tenho o dever, né? Eu tenho o Sistema Único, o Plano de Saúde me oferece a oportunidade de eu me cuidar, e eu com meus hábitos saudáveis de vida, né? Não adianta depois, faço tudo errado, como tudo errado, bebo, fumo, faço tudo, né? E aí vou lá e o SUS tem que cuidar de mim, ou o plano de saúde tem que me tratar, né? Aí você é o responsável por mim. Não, né? A gente tem que ser responsável também. Então, inclusive, o meu pai ensinou uma coisa, né? Ele falava que o problema de a gente ou sofrer um acidente ou ficar doente não é a questão de nós ficarmos, de nós termos, é a questão que vai incomodar a outra pessoa da família. Então, muitas vezes, a pessoa, se você ficar doente, né, porque você não se cuida, quem que vai cuidar de você? Sua mãe, sua irmã, seu filho,
né? Sua esposa. Então, aquela pessoa larga da sua própria vida para cuidar de uma pessoa que não se cuidou nunca, né? Então, a informação, inclusive, é de extrema importância, a informação correta, né? É de extrema importância para que você tenha o conhecimento para você poder se cuidar e cuidar também das outras pessoas, compartilhar as informações, né? Isso mesmo, e até você tocou num ponto importante, o Instituto Lado a Lado fez esse ano, foi a primeira vez no Brasil, uma pesquisa com cuidadores. A gente fez um mapeamento sobre cuidadores no Brasil, né? Também está disponível no nosso portal, no ícone Conexão Paciente, né? A gente ouviu os cuidadores e cuidadoras, né? Tanto familiares como profissionais. Então, é uma pesquisa super rica que nós fizemos com a revista Saúde, é muito interessante. Então, para entender, né? Também é uma população que precisa ser olhada do ponto de vista de políticas públicas, né? E ser acompanhada, né? Porque são muitas pessoas que é isso que você falou, né? Que às vezes tem que abrir mão da sua vida para cuidar do outro, às vezes inevitável, mas tem doenças que são evitáveis, né? E que a gente, com precaução e com promoção da saúde, pode evitar, né? Para que a hora que você tiver uma que é inevitável, você tenha uma boa qualidade de vida, até para enfrentar um tratamento, né? Que muitas vezes é agressivo. Exato. E agora, como que vive o Instituto Lado a Lado? Como que ele vive? Eu não falo sobrevive, porque sobreviver é ruim. A gente tem que viver, né? Não, a gente vive muito. São os parceiros, parcerias, as parcerias, apoiadores, doadores, né? A gente tem projetos específicos que a gente desenvolve, mas sempre, Débora, isso faz parte do nosso DNA, né? O Instituto Lado a Lado não faz nenhuma campanha, nenhum projeto por encomenda, né? A gente não atende demanda de ninguém, né? De nenhuma empresa, de nenhum setor. As nossas causas são a saúde, né? Cardiovascular, câncer e saúde do homem. Câncer, mesmo assim, a gente tem alguns que a gente não atua em todos, né? Porque não é possível. Mas, então, assim, se uma empresa, do setor que for, né? Não só do setor farmacêutico, como você mencionou, mas de qualquer setor, né? Pode ser nosso apoiador. A gente tem vários parceiros, né? Indústria automobilística, indústria de estilo de vida, bem-estar, joalheria, indústria, construção civil, a gente tem uma série de parceiros, né? Mas a gente tem que viver de apoio, né? Porque nós não recebemos um tostão do governo, de nenhum governo, né? A gente também tem algumas verbas internacionais, né? De projetos que a gente busca tem muito dinheiro, né? Estrangeiro para apoiar países como o Brasil, e aí a gente tem que aplicar, né? Fazer um projeto, apresentar, argumentar, e aí buscar esses recursos, né? Então, e também doações individuais de pessoas, né? Pessoas físicas que queiram apoiar as nossas causas. A gente não tem uma atuação filantrópica, né? Então, por exemplo, a gente não promove, não leva o paciente para fazer exame, a gente não tem remédio para doar. O que a gente oferece é informação e o caminho que você tem que seguir para ser atendido, seja no sistema público ou privado, né? Então, a gente não doa, não que isso não seja legal, tem várias outras organizações que fazem isso muito bem, mas essa não é a nossa vocação, né? E uma coisa que a gente também não faz é promover a judicialização da saúde, né? Porque a gente sabe que isso é uma distorção no Brasil e que tem muito recurso sendo destinado para tratamento de pessoas que não necessariamente são aquelas que precisariam ter naquele momento, né? A gente é super favorável de que é complicado você ter tudo para todos, né? É impossível, a conta não fecha. Então, o que a gente advoga muito, Débora, é tudo para quem precisa na hora certa, né? Então, por isso a importância da promoção da saúde, da prevenção, para que aquelas pessoas que realmente precisam e o que é necessário para o seu tratamento.
Aí, só de vocês passarem a informação já é excelente, né? Agora, o Instituto Lado a Lado, ele também trabalha com pesquisas? Ele faz pesquisas? Ele tem pesquisas? Sim, a gente tem um núcleo de pesquisa, né? A gente não, o que a gente faz é muito ouvir a população, a sociedade, os públicos que a gente tem, né? A gente apoia até programas de pesquisa clínica também, mas a gente não faz esse tipo de pesquisa. As nossas pesquisas são para fazer o mapeamento, para ter informação, porque é fundamental que a gente tenha dados, né, Débora? Porque o Brasil tem muito pouco dado. E a partir dessa reunião e dessa soma de informações e dados é que a gente consegue planejar as nossas ações e também, principalmente, as nossas ações que são destinadas às políticas públicas. Nós somos uma grande voz, né, uma voz importante junto aos formuladores das políticas públicas, né, sejam os vereadores, os deputados, os senadores e os gestores de saúde, né, Ministério da Saúde, secretarias de saúde. Então, o Instituto é uma voz muito ativa, né, mas para isso a gente precisa conhecer o nosso país e saber o que está acontecendo. Então, nós temos sim um núcleo de pesquisa, né, a gente não faz SurveyMonkey, a gente não faz pesquisa quiz na internet, né? As nossas pesquisas são muito sérias, a gente tem, né, painel que é uma empresa multinacional que nos apoia, nosso parceiro, a gente tem pesquisadores que fazem a análise dos dados, né, desde a formulação da pergunta, porque é uma ciência, né? Fazer pesquisa é uma ciência, né? Tem uma metodologia para fazer, né? Então não tem achismo aqui. Aqui é tudo certinho, né? A gente procura fazer tudo respeitando as regras, a ciência, né? Então, a ciência não só a medicina, mas a ciência de fazer uma pesquisa, né? Então, pesquisadores que estudaram, que têm metodologia. Então, é assim que a gente faz. Nós temos um núcleo, sim, de pesquisa. E, para isso, a gente faz pesquisa em parceria com empresas, né, que nos apoiam, que financiam, né, mas sempre com o objetivo de oferecer informação para o país. E tem pesquisas científicas também? Então, a gente apoia as pesquisas científicas, né? Existe tem na própria Câmara tem uma comissão, né, que trabalha muito intensamente de pesquisas clínicas. Então a gente apoia o que tem que ter as regras, né? Porque precisa ter uma série de regras, precisa ter uma série de caminhos, né? Quem é elegível a fazer pesquisa clínica. Então, normalmente as pesquisas clínicas quem fazem são as universidades, os centros de pesquisa, né? E os hospitais, enfim, o Instituto não diretamente, mas a gente apoia bastante. Certo. E você quer falar mais alguma coisa sobre o Instituto, sobre pessoas, sobre as divulgações? Divulgarem até o site, né? Isso, o nosso portal é o ladoaladopelavida.org.br. Depois nós temos presença em todas as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, tanto do Instituto Lado a Lado, como da campanha Novembro Azul, como da campanha Siga Seu Coração, né? E a gente tem um perfil no Instagram que é inédito, assim, que é exclusivo nosso, que é o Lávio de Tucujo, né? É um projeto que nós desenvolvemos junto com um grupo de jovens criativos, e esse é um perfil que é exclusivo para falar sobre o câncer de pênis, né? Para alertar de que não é brincadeira, né? Vai pensando que é brincadeira, não, é um assunto muito sério. Mas é um perfil com uma linguagem bem humorada, né? Uma linguagem acessível à juventude, e então a gente usa muita ilustração, né? São artistas premiados, artistas brasileiros, internacionais, que criaram as ilustrações, né? Às vezes gera umas polêmicas, mas a gente acha que também é assim que a gente impacta, né? É assim que a gente mobiliza a sociedade, né? Às vezes tem que colocar o assunto na pauta para que ele tome, né, repercussão. Então, a gente tem em todos os canais, no YouTube, nós temos uma série de podcasts, e uma coisa
que é importante a gente ressaltar, Débora, é que o Instituto Lado a Lado é também uma das poucas, se não a única organização a atuar no campo e na cidade, né? A gente tem um olhar muito abrangente para a população rural, né? Então, a gente não atua só nos grandes centros urbanos, a gente tem uma parceria com o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, a gente está muito atento à população rural e tem bastante conteúdo, cartilhas, podcasts, vídeos, né, que tem que ser interativos e de fácil informação. Então, ótimo, está perfeito. Tá Inclusive, bom? inclusive, você já sabe que eu quero participar, né? O programa participa de todas as campanhas, inclusive eu compartilhei bastante o Lávio de Tucujo, né? Até vieram brincadeiras dos meus amigos, né? É falta de informação, né, Débora? Às vezes não é por querer, a gente sabe, e também falta de saneamento, enfim, tem uma série de problemas, né, sociais que a gente precisa enfrentar. Então, assim, às vezes você usando de uma forma lúdica, você consegue trazer, né, para a pauta aí temas de muita relevância para um país como o nosso, com tanta, né, diferença socioeconômica que é importante. Exatamente. Então, meninos, lavem o piu-piu de vocês. Isso. É muito importante para depois não ter que fazer... E todos se vacinem. E vacinem-se também, né? Porque depois não pode reclamar, se não lavar, vão ficar com medo, né? Tá bom? Isso mesmo. Olha, Fernanda, eu agradeço muito a sua disposição e disponibilidade para fazer essa entrevista aqui no meu programa. Eu gosto muito de participar de programas que trazem a informação, por isso que o meu programa é Cultura, Educação, Ensino, Informação, Conhecimento, Entrevistas e Música, né? Então, muito legal, eu também tenho seguido você aqui, desde que nos conhecemos na Associação Comercial, e muito obrigada da disponibilidade de abrir o seu espaço para que a gente converse um pouquinho, né, com os seus seguidores, com o seu público. Exatamente, e aí eu espero você lá no nosso jantar, né? Isso, infelizmente eu não vou poder ir, né? Nós teremos um representante do Instituto Lado a Lado, que ficamos muito honrados de receber a homenagem, né, da Associação Comercial do Distrito Sudoeste, mas nesta data, Débora, eu, a presidente do Instituto, e a nossa diretora de Desenvolvimento e Projetos Especiais, que é a Denise Plax, nós estaremos no Rio de Janeiro, que vai ser o dia do lançamento da campanha, né, do câncer HPV, o Brasil pode ficar sem, né, e vai ser lá em cima no Cristo Redentor, que a gente vai iluminar o Cristo nesse dia para marcar, né, é um ato simbólico e já estava agendado, então, infelizmente, nós não poderemos ir, mas teremos sim um representante do Instituto para receber e agradecer essa homenagem tão bacana que a associação nos deu. Muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigada e um grande abraço para vocês todos e parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Vou compartilhar com a nossa equipe aqui, porque tem muita gente trabalhando no bastidor. Tá bom? Tá ótimo. Então, tchau. Tchau. Obrigada, Débora. Estamos à disposição. Um abraço. Outro. Tchau.